Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma dica Enfoque Jurídico. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Filgueira, sou um dos professores aqui de Direito Penal aqui no nosso grupo e é com muita satisfação que eu trago para vocês hoje uma dica valiosa, uma dica importante sobre a relevância da omissão. Na tela. Artigo 13 do Código Penal. A omissão, que vamos chamá-la de imprópria, é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Temos aqui as alíneas A, B e C, que vamos estudar cada uma delas em um momento oportuno. Importante que eu quero destacar agora com vocês é que vocês firmem isso. Devia, podia agir para evitar o resultado. Vamos analisar cada um desses requisitos. Para que seja configurada a responsabilidade penal do agente, é necessário que ele podia agir, que ele tinha o dever de impedir o resultado e a evitabilidade do resultado. E isso aqui nós vamos chamar de agente garantidor. Guarda isso do seu coração para você levar para a prova. Isso aqui é primordial para você acertar a questão. Ok? Vamos analisar cada um desses requisitos. Lá na linha A do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, temos que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Aqui eu apresento os exemplos mais comuns. É aquela responsabilidade do pai com o filho e do policial diante de um crime que não o evita. Lógico, todos eles têm que estar enquadrados naqueles requisitos, naqueles 3 requisitos. Ok? Partimos para o segundo. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso que nós temos aqui, o da babá e o do salva-vidas. Ainda que sem contrato, por óbvio, porque isso decorre de lei. Ok? Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui, eu me valho de um exemplo lá do promotor de justiça Kleber Masson, de seu livro, que assim fala: ajudar o cego a atravessar a rua pela faixa de pedestre, mas o abandona no meio do caminho. Ora, se você abandona um cego numa faixa de pedestre, por exemplo, na Avenida Paulista, você criou esse risco para ele. E se ele vier a sofrer algum dano, uma lesão corporal, ou até mesmo um resultado morte, você vai responder pelo resultado. Ok? Vamos dar uma olhada para ver como isso cai em prova. Como isso vem caindo em prova, que a FGV ama, adora cobrá-las. Exame de ordem 14. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê o seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com a sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez, ou seja, se omitiu. Assim, a Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra a sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido pela Isadora é
omissivo impróprio, omissivo próprio, comissivo, omissivo por comissão. De cara, se ela deixa de agir, é porque ela não agiu, por óbvio. Se ela não agiu, eu não tenho ação, eu não tenho uma coisa que nós chamamos de comissivo. Portanto, a letra C está fora. Letra B, omissivo por comissão. Na verdade, é comissão por omissão. Eles inverteram aqui e isso não existe. Ok? Bora lá. Omissivo próprio. Omissivo próprio é aquele crime que está previsto lá no artigo 135 do Código Penal, que vai falar da omissão de socorro. Lá é a omissão própria. Aqui nós estamos estudando omissão imprópria, gabarito letra A. Próxima questão. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado. E daí? Apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer. Ocorreu um resultado de morte por afogamento. Fato que não foi notado pelo Carlos. Não foi notado pelo Carlos. Sobre a conduta do Carlos, diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. O Carlos não praticou o crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir. Opa! Ele podia sim. Ele estava simplesmente no celular e, além do mais, observando a beleza física da mãe das crianças. Ok? Não pode ser letra A. Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante da omissão culposa, violando o dever de garantidor. Parece bom, deixa em off. Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão da sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor. Deixa em off. Letra D. Responde apenas pela omissão de socorro. Não é a omissão de socorro, porque a omissão de socorro está lá previsto no artigo 135 do Código Penal. Ok? Não pode ser essa alternativa, não é omissão de socorro, porque a omissão de socorro é a omissão própria. Aqui a gente está falando da omissão imprópria. Letra B e letra C. Qual que é a diferença entre uma e outra? Se você analisar, o Carlos, ele quis matar alguém? Não. Logo, se ele não quis matar ninguém, ele não pode se enquadrar no homicídio doloso. Não era essa a vontade dele. Portanto, ele vai responder por homicídio culposo, gabarito letra B de bola. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Ok? Próxima questão. Exame de ordem 12. Odete é diretora de um orfanato municipal, responsável por 80 meninas em idade de 2 a 11 anos. Certo dia, Odete vê Elizabeth, uma das recreadoras contratada pela prefeitura para trabalhar na instituição, praticar ato libidinoso com Poliana, criança de 9 anos que ali estava abrigada. Mesmo enojada pela situação que presenciava, Odete achou melhor não intervir. Logo, aqui ela pratica uma omissão, porque não desejava criar qualquer problema para si. Nesse caso, tendo como base apenas essas informações descritas, assinale a opção correta. Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora possa ser no âmbito civil e administrativo. Errado. B. Odete pode ser responsabilizada pelo crime descrito no artigo 244-A do ECA, submeter criança ou adolescente como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei,
a prostituição ou exploração sexual. Vamos deixar em off essa alternativa para a gente discutir depois. Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no 217-A do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vamos deixar em off também para a gente discutir essas duas alternativas. Odete pode ser responsabilizada pelo crime de omissão de socorro. É muito comum a FGV misturar a omissão de socorro, que é a omissão própria, da imprópria. Você tem que levar isso no seu coração. Isso está errado, não é omissão de socorro. Ok? Vamos analisar a situação. Se você olhar a questão, a recreadora ela estava praticando o que com a Poliana? Era um ato libidinoso. Se era um ato libidinoso, a Odete não pode ser responsabilizada por submeter criança à prostituição, porque não foi isso que a questão nos trouxe. A questão nos trouxe praticar outro ato libidinoso. Como a criança tinha 9 anos de idade, no caso a Poliana, aqui no caso faz subsunção à norma. Logo, gabarito letra C. É muito comum a FGV cobrar esse tipo de questão em prova. Fiquem atentos para vocês não errarem. 39 pontos. Vamos buscar o 40. Em que pese, vocês têm que acertar e com o pensamento de 60 questões para a prova. O psicológico ajuda e muito. Vamos lá. Essa questão aqui é muito boa. Exame de ordem, número 28. Bora lá. David, em um dia de sol, levou a sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Certo. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com a sua filha. Carla se comprometeu a cuidar da filha do David. Naquele momento, Victor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre foi apaixonada pelo Victor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que ali estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar seu afogamento. David vê quando o ato acontece através da pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Victor e Carla não veem o ato de afogamento porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, David, Carla, Victor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, vamos para as alternativas. Letra A. Carla e Victor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação. Deixa essa alternativa em off. David apenas pode responder por homicídio culposo, já que era o único com o dever legal de agir por ser o pai da criança. Deixa essa alternativa em off também. Letra C. David, Carla, Victor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. Perceba que as alternativas são muito próximas uma da outra. Se você não tiver aqueles requisitos lá na frente, que nós estudamos lá no início da dica, você erra essa questão. Se liga, Victor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro. Já sabemos que isso é muito comum a FGV cobrar. Não é omissão de socorro, porque omissão de socorro é omissão
própria. A gente está falando de omissão imprópria. Então, bora lá, para a alternativa D. David, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. Até tinham, porém, David, ele incorre numa situação. Ele incorre que o fecho da porta fica emperrado. Se fica emperrado, ele não consegue agir. Logo, existe um rompimento do nexo, por assim dizer. Portanto, o David não pode ser enquadrado no homicídio culposo. Ok? David está fora da brincadeira. David apenas pode responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir. Não, ele não era o único no dever legal de agir. Se você analisar, a Carla, de um outro modo, ela assumiu essa responsabilidade. E o Vitor, ele era também o garantidor, porque ele estava ali de salva-vidas. Portanto, ele também assume uma responsabilidade de evitar o resultado. Logo, o que se chega à conclusão é que não é apenas que ele não era o único. Na verdade, o David já saiu da cena. O David não é nessa situação. Então, o que sobrou foi a letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Gabarito letra A. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa dica, que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem se assim quiserem, se assim desejarem. O importante dessas dicas que nós fazemos aqui é a sua aprovação. É a sua aprovação, que se de repente você está cansado de reprovar, seja na primeira fase, seja na segunda fase, nós aqui acreditamos em você e você vai conseguir. Valeu? Forte abraço e até a próxima, se assim Deus quiser.